Seja bem-vindo, então, à primeira aula do quarto bimestre. Nessa aula, a gente vai falar sobre taxa de variação. A gente já viu isso no primeiro colegial, mas vamos trabalhar ele de uma forma assim, mais matemática mesmo, dando aspecto ao processo da matemática, porque é aquele processo mais formal da linguagem matemática. Então, temos aqui uma função, tipo assim, f de x é igual a x mais b. Então, essa função, a variável é a variável x. Então, ela é de primeiro grau. Então, é uma reta, esse gráfico. Esse a é um coeficiente. Por que ele é coeficiente? Porque ele está perto do x. E esse b é um valor fixo, que sempre vai ser somado com esse produto aqui. Esse coeficiente vezes o x. Se o a for maior que zero, esse a que está perto do x ele for maior que zero, nós temos que essa função é uma função crescente. Crescente. Se o a for negativo, for menor que zero, for negativo, a gente tem uma função decrescente. Isso vocês podem anotar aí no caderno de vocês de bordo. Então, o valor de A, esse valor de A, ele é chamado a taxa de variação unitária. Ou seja, se o x aumenta uma unidade no plano cartesiano, o f de x aumenta a unidade, né? Ou a gente pode chamar também A de somente taxa de variação. Vejamos aqui um exemplo no gráfico. Então, aqui eu tenho essa reta. Então, essa reta ela é definida pela função f de x é igual a ax mais b. Por que eu sei que ela tem esse parâmetro? Porque é uma reta. Então, toda reta é do tipo ax mais b. Agora, vamos observar. Ó. Aqui tem um x. Quando aqui for x, se eu subir esse pontilhado até nessa reta aqui, aqui vai ter um f de x. Então, se tem um x, tem um par ordenado que vai completar esse x, um f de x. O x mais 1, observe que x mais 1 aqui é uma unidade a mais. Aqui, ó, o x, o próximo sendo x mais 1, aqui está dizendo que tem uma unidade a mais. Então, eu andei no gráfico, no eixo x, eu desloquei uma unidade a mais e aqui eu vou ter um outro ponto. Então, aqui eu tinha o meu ponto f de x, com o x, e com o x mais 1 eu vou ter o f de x mais 1. Então, esse ponto aqui é o f de x mais 1. Então, o que a gente observa? Né? Que a taxa de variação, quando aqui aumentou uma unidade, aqui aumentou uma unidade. Deixa eu fazer aqui de outra cor, aqui, ó. Aqui aumentou uma unidade. Aqui cresceu uma taxa aqui, ó. Esse crescimento é o que a gente chama de crescimento à unidade. Então, quando aqui aumenta uma, no eixo, no f de x, aumentou a unidade. Então, essa é a taxa de variação. Se eu pegar nessa outra aqui, nessa outra função, mesma coisa aqui. Aqui é o x, né? Então, automaticamente, aqui eu tenho um f de x. Quando passou mais uma unidade, então eu vou ter o f de x mais 1. Ou seja, quando aqui aumenta uma unidade, cresceu no x uma unidade, aqui eu vou ter menos a unidade. Por isso que ela tem taxa decrescente. Aí vocês podem falar, mas e se um gráfico tivesse, por exemplo, uma taxa assim, bem mais assim? Então, você poderia ter que aqui aumentou uma unidade, né? E aqui vai aumentar bem mais, porque o gráfico da função ele é mais crescente. Por exemplo, aqui pode aumentar uma e ter uma taxa maior. Então, em cada uma unidade, o tanto que crescer o f de x, isso vai dar assim, a dimensão, se a função ela é muito crescente, né, ou pouco crescente. Bom, aí tem, para a gente terminar
né, essa explicação, tem aqui essa função. Que vamos observar uma coisa. Quando era x, o f de x está aqui. Nesse ponto aqui está o f de x. Quando for x mais 1, o vai estar no mesmo lugar. No f de x mais 1 está aqui também. Então quer dizer que aqui aumentou uma unidade. No entanto, não houve uma variação. O a, ele não aconteceu nada com ele. Então, quando a gente tem assim, que o f de x é igual ao f de x mais 1, então eu tenho aqui que isso é igual a a. Então, esse vai ser meu a, que vai ser igual a zero. Né? Então, essa função ela vai ser função constante. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um a maior que zero é crescente, um a menor que zero é decrescente. Se o a for igual a zero, então ela é constante aqui, ó, constante. Então, o que a gente observa? Que aumentou uma unidade, mas não houve crescimento. A função, ela ficou parada aqui nesse B. Nesse ponto B aqui, ó. Ela não vai sair desse lugar. Né? Se o x aqui for x, vai ser f de x. Se for x mais 1, vai continuar f de x mais 1 no mesmo lugar. Se for x mais 2, essa reta não vai sair desse lugar. Então, por isso, ela é chamada de função constante. Ou seja, não tem taxa de crescimento. Ela não cresce. Ela fica sempre, né, paralela ao eixo x. Diferentemente dessa. Essa, cada uma unidade que o x aumenta, aqui há um crescimento. Agora eu vou analisar num outro vídeo, né, no caso de função que não é de primeiro grau. Vamos analisar isso agora. Observe aqui, nesse exemplo que a gente vai trabalhar, que não é uma reta, é uma curva. Não me preocupei muito que tipo de função que originou essa curva, se é uma função quadrática, é uma função exponencial, se é uma função logarítmica. Isso não estou preocupado. Eu sei que são duas funções diferentes. Uma função é f de x, tanto é que eu chamei de f de x, e a outra função g de x. A função aqui está crescente e aqui também está crescente. As duas estão crescentes. Porém, eu quero analisar junto com vocês a diferença que tem no crescimento dela. Então, vamos analisar aqui. Ó. Se aqui é x e aqui é x mais 1, então é óbvio que aqui aumentou uma unidade. Do x mais 1, esse próximo ponto é x mais 2, aumentou uma unidade. X mais 2, aqui é x mais 3, aqui aumentou uma unidade. Vamos pegar o f de x e vamos analisar. Então, quando aqui for x, então vai haver um correspondente na coordenada aqui, bem nesse ponto, que vai ser aqui o meu f de x. Então, para um x tem um correspondente, o f de x. Quando for x mais 1, aqui vai ter também o f de x mais 1. O que a gente interessa aqui é assim, quando aqui aumentou uma unidade, aqui aumentou uma unidade, aqui aumentou a. Então, tive uma taxa aqui de crescimento a. Vou pegar em outro lugar, por exemplo, aqui, ó, aqui é o x mais 2 e aqui é o x mais 3. Então, vamos analisar aqui, ó, quando aumentou uma unidade, para não ficar aqui muito perto. Então, aqui, ó, esse aqui é o x mais 2. Aqui vai ter um f de x mais 2. E aqui é o x mais 3, que vai ter aqui um f, bem lá em cima, um f de x mais 3. Mas vamos observar aqui, ó, quando aqui aumentou uma unidade, aqui aumentou uma unidade, aqui eu tive um crescimento a. Observe que o crescimento a aqui pode ser chamado um A'. Esse outro a aqui, ele é maior. Então, a taxa de crescimento em cada ponto, ela não é igual.
né? Nesse intervalo eu tive um crescimento A. Aqui ela teve um outro crescimento. O crescimento aqui é maior. Então veja que a taxa de crescimento não é constante. Então essa função ela tem mais crescimento. Conforme vai aumentando o x, mais ela está crescendo, né? No começo eu tinha uma taxa de variação na primeira unidade que era A. Na segunda unidade era uma outra taxa de variação. Então observe que em cada x a taxa de variação não é igual. Ela começa crescendo um tanto e depois a taxa de crescimento dela vai aumentando. E isso vai acontecer quanto mais aumentar aqui o x, então o crescimento vai ser muito maior. É o tipo por exemplo, da função exponencial. Então, digamos assim, quando começou lá o Covid, né? Você tinha no mundo, por exemplo, morrendo uma pessoa no primeiro dia. Uma pessoa. Passava um dia aqui, no período de um dia, digamos que morreu uma pessoa, uma única. Hoje, né, é claro que a gente fez alguma coisa para conter, mas mesmo assim contendo, quantas pessoas que não morrem hoje num dia? Então, em um dia não morre só uma. Então, esse um é multiplicado por muito mais. Agora, se você não conter, poderia cada vez aumentar mais, né? Pondo em risco até a sobrevivência humana, né? Acabar com toda a população, chegar uma hora e morrer todo mundo. Em um dia morrer todos. De tanto, até aí sim ia parar a função. Só ia parar quando chegasse, né, nesse ponto. Aí como não tinha mais gente para morrer, então a função ela se acabava, né, por si só. Não existia mais aquela função. Então, agora vamos ver um outro exemplo. A g de x. Vamos observar aqui a g de x. A g de x, quando aqui for x, então aqui eu vou ter um g de x aqui. Para esse x eu tenho um g de x. É outra função essa, é outra curva. Por isso que eu não estou chamando f também. F é aquela, é essa curva. Essa outra curva, ela chama g de x. Então, quando for x, eu tenho um g de x. Quando passar uma unidade a mais, vai vir aqui. Aqui eu vou ter um g de x mais 1. Então, vamos observar aqui o que aconteceu. Aqui, ó. Quando aqui aumentou uma unidade, aqui, ó, aumentou aqui uma unidade, aqui, houve um crescimento A, né? Então, vamos só frisar aqui, ó, esse A duas linhas, ele é maior que o A uma linha. Então, cada vez está aumentando mais. Então, ela é de grande crescimento. Agora, vamos analisar essa daqui. Quando for f de x mais 2, aqui, f de x mais 2, então eu poderia, para ficar bem explícito isso daqui, eu poderia fazer assim, deixar ele para ficar notável mesmo aqui. Então, quando você tem aqui um g de x mais 2, é esse ponto aqui. E aqui um g de x mais 3. Então, o que aconteceu? Quando aumentou aqui uma unidade, aqui aumentou A. Então, isso aqui é a linha, esse é a duas linhas. Está em crescimento, mas o crescimento, conforme ele vai aumentando, ele é um crescimento, a taxa de crescimento vai diminuindo. Porque aqui eu tenho um A duas linhas, que é menor do que o A uma linha. Então, há uma taxa de crescimento? Há. Mas a taxa de crescimento ela vai diminuindo conforme vai aumentando aqui. Ela vai chegando no final, que vai estabilizando aqui. É como se você fosse aplicar um cloro numa água. No começo, até equilibrar, né, aquela água, a dosagem, então ela teria uma modificação grande na mistura. Mas depois de um certo tempo, né, vai estabilizando. Então aí o efeito, já a dosagem que você for pôr, já não precisa pôr tanto cloro, pode pôr menos, porque você mantém aquela dosagem. Mas no começo, até dosar, você tem que pôr bastante cloro e depois vai pondo menos cloro, só para manter ela ali.
Então é um outro tipo, né, de uma outra função, por exemplo, uma função logarítmica. E aí vamos analisar a reta aqui, colocar aqui no meio, vamos supor que eu tivesse aqui uma reta. Vamos analisar a reta. Então aqui, digamos que tivesse aqui uma reta. Vamos perceber que o que acontece quando é reta. Então, ó, acontece o seguinte quando é reta. Quando aqui aumentar, por exemplo, aqui aumentou uma unidade, aqui teve taxa de crescimento A. Né? Quando aqui aumentou uma unidade, aqui teve taxa de crescimento, que é igualzinho aqui. Quando aqui aumentar uma unidade, aqui a taxa de crescimento é A. Então, na reta, a taxa de crescimento ela é a mesma, ela é constante, a taxa de crescimento. Para cada uma unidade, varia A, né? Porque é uma reta. Então, aqui a taxa de crescimento não é constante. Aqui também não é constante a taxa de crescimento. Quando é uma reta, aí sim, a taxa de crescimento ela é constante. Sempre está crescendo aquela mesma quantidade A para cada vez que aumentar uma unidade. Tá? Bom, aí eu vou fazer um exercício agora no próximo vídeo. É claro que eu poderia ainda ter, né, funções não com um encurvado para cima, porque todas essas estão encurvado para cima. A reta está indo para cima. Poderia também ter gráfico, que eu não vou exemplificar, mas até para a gente ter uma noção, poderia ter gráfico que, né, ele poderia estar fazendo esse movimento assim, né, assim, conforme passa, então ele está encurvado para baixo, né, poderia ter isso, um encurvado para baixo, poderia ter uma reta para baixo também. Então, de um modo geral, a função ela pode tanto crescer, como aqui a gente viu, crescer aqui, ó, crescer, ou pode decrescer. Né? Se no caso crescer for uma linha, for uma reta, a taxa de crescimento é constante. Essa taxa aqui, no caso essa taxa de crescimento aqui, não tem taxa de crescimento, né? É uma taxa constante. Ela vai crescendo sempre numa constante. É como você pegar e querer colocar água numa caixa d'água com uma mangueira. Então, se a mangueira está jogando lá 20 litros de água por minuto, então 20 litros no primeiro minuto, 40 litros no segundo minuto, então ela não vai parar. Ela vai manter aquela taxa de enchimento lá, né, no caso de encher a caixa, sempre cada 20 minutos, cada 1 minuto, 20 litros é posto lá, né, colocado dentro da caixa. Então, essa linha é exemplo como esse. Então, a taxa é constante. Mas ela pode também crescer ou decrescer mais rapidamente. Por exemplo, ó, cresceu mais rapidamente. Cresceu, mas não tão rapidamente. E, claro, pode acontecer de decrescer bem rápido e decrescer menos rápido. Né? Então, a gente tem um encurvado para cima, quando ela está crescendo, e tem um encurvado para baixo, quando está decrescendo. E pode também crescer ou decrescer mais lentamente. Tipo esse aqui, ó, que está crescendo mais lentamente. Né? Então, nesse caso, a taxa de variação é decrescente. Né? Nesse caso aqui, ó, a taxa de variação, quando o encurvado é para cima, a taxa de variação do crescimento ela é crescente. Né? De modo que o A2 que vem depois é maior que o A1. Nesse caso, a taxa de variação, o A2, ele é menor que o A1. Então, a taxa de variação ela é decrescente. Então, é isso que a gente está analisando. Né? Além de ser crescente, olhar para a taxa de variação. Tá?